no coração de Mato Grosso do Sul, entre as ruas tranquilas e os laços profundos de irmandade de Jardim e Guia Lopes, surgiu uma ideia simples, mas poderosa: plantar uma semente capaz de transformar o futuro da juventude local, inspirada pelo desejo de um pai de proporcionar ao seu filho uma formação baseada em valores como fraternidade, liderança e amor ao próximo. E falando sobre a fundação do capítulo, os tios da época, principalmente os tios do Grande Conselho, do estado do Mato Grosso do Sul, eles até brincavam, né? Tinha uma história curiosa de que o capítulo Valdir Gomes Vilarinho tinha sido o único capítulo do Brasil a ser fundado por uma tábua. E por que isso? Porque em 2008 eu já sabia que em 2009 eu seria venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica Luz e Fraternidade Jardinense, no número 2082, no Oriente de Jardim. E como eu tinha um filho, o Pedro, na época, com cerca de 6 anos, eu pensava em poder proporcionar a ele que ele adentrasse a família maçônica já com essa idade, através da então chamada távola, né, que hoje são os castelos. E aí, para isso, eu fui procurar em Campo Grande o tio Sérgio Luiz Gonçalves, para me orientar, para saber como é que eu faria para fundar uma távola, para que eu pudesse então colocar o meu filho já para começar o aprendizado, né, dos valores e das tradições. E aí o tio Sérgio Luiz me disse: não, meu irmão, você primeiro tem que fundar um capítulo e o capítulo vai ser o patrono da távola. Dia após dia, inspirado pela ideia da fundação da Távola dos Escudeiros, o tio Marcelo Melo procurou incansavelmente alguma forma de fazer com que o capítulo se tornasse realidade. Pois então, eu em 2008, 2009, peguei essa empreitada, digamos assim, e comecei a conversar com todos os irmãos. E os primeiros irmãos que eu fui conversar foi com os irmãos que seriam então veneráveis junto comigo no mesmo período, que era o irmão Roberto Barbosa, ali de Guia Lopes da Laguna, da Estrela do Sudoeste número 10, e o irmão Donato Godoy, da Retirada da Laguna. Então esses irmãos de pronto se propuseram a ajudar nessa empreitada, e nós começamos então a fazer uma grande articulação entre as 3 lojas, porque eu só via fundamento, assim como os irmãos, de fundar um capítulo se as 3 lojas estivessem em união, com os laços de fraternidade, para que nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos filhos dos nossos amigos dos nossos filhos pudessem realmente estar dentro de um ambiente fraternal. O que acabou, ao final, fazendo total diferença. A partir deste momento, a ideia de trazer a Ordem de Molay para Jardim enfrentava seu primeiro desafio. E este seria a adesão por parte de todas as lojas quanto à fundação de um capítulo, que, mesmo tendo sido levantada a hipótese de fundação pelas lojas da Grande Loja em outro momento anterior, acabaram não prosperando. E há de se ressaltar também que nessa época haviam 2 supremos na Ordem de Molay, o que dificultava ainda mais as tratativas entre as lojas. A partir deste ponto, foi argumentado com as demais lojas que a Luz e Fraternidade Jardinense se encarregaria de todas as despesas e burocracias necessárias. E foi por conta disso que a nossa fundação se deu no Supremo Conselho da Ordem de Molay para o Brasil, e não na Federativa. Na realidade, quando houve a ideia de se criar o capítulo Valdir Gomes Vilarinho, ela partiu de um sonho do nosso irmão Marcelo Melo. E assim que ele trouxe ao conhecimento da loja, nós nos mobilizamos junto com ele para estar realizando esse intento, e conseguimos, junto com os nossos valorosos irmãos da loja, Luz e Fraternidade Jardinense, e também juntos com os irmãos da Grande Loja de Jardim e de Guia Lopes da Laguna, através dos veneráveis na época, os valorosos veneráveis Roberto e Donato, nós nos mobilizamos e conseguimos dar início às
tratativas para a criação. E também nós tivemos um importante apoio do irmão Sérgio Gonçalves, aqui da cidade de Campo Grande, que na época ele era um grande mestre estadual da Tábua dos Escudeiros, capítulo 2 de abril, que ajudou o nosso irmão Marcelo Melo com a questão administrativa, que não foram poucas, para a criação do capítulo em Jardim. E também é importante ressaltar aqui que todas as despesas iniciais no início ali, a maioria dessas despesas foi bancada dos bolsos próprios do nosso irmão Marcelo Melo. Tamanho era a sua intenção em criar, em fundar esse capítulo na cidade de Jardim. Em seguida, havia mais uma questão a ser tratada. Qual seria o nome que utilizaríamos no capítulo? Quando nós resolvemos fundar o capítulo em Jardim, Via Lopes da Laguna, nós tínhamos certeza de que só faria sentido se as três lojas, se toda a comunidade, toda a sociedade maçônica dessas duas cidades estivessem juntas, congregadas fraternalmente, pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Então, como a loja Luz e Fraternidade Jardinense ficou responsável por ser a loja fundadora e ser a loja patrocinadora do capítulo, eu comecei a conversar com os irmãos no intuito de acharmos um nome que viesse das grandes lojas, seja da Retirada ou da Estrela do Sudoeste, para que a gente homenageasse algum irmão que, porventura, merecesse essa homenagem. E conversando com os irmãos mais velhos, como por exemplo o saudoso Coriolano Barbosa, o seu Cori, ele me pontuou da vida e obra desse irmão chamado Valdir Gomes Vilarinho. Valdir Gomes Vilarinho, Valdir Gomes Vilarinho, que era um pastor adventista que morou em Via Lopes da Laguna nas décadas de 50 e 60, numa época em que a maçonaria não era, como às vezes ainda não é bem vista por algumas religiões, apesar de que no final do século XIX, começo do século XX, a maçonaria lutou muito pela liberdade religiosa, pela liberdade do homem, do cidadão poder professar a sua fé, mas assim como hoje, naquela época ainda mais, existia uma certa dificuldade, um certo receio do apoio dos religiosos, dos chamados religiosos, dos cristãos, principalmente da Igreja Católica, né, para com os maçons. Foi então que os veneráveis concordaram em homenagear o tio Valdir Gomes Vilarinho, um pastor que também auxiliava em trabalhos filantrópicos da Igreja Católica, além de estar presente nas fileiras da maçonaria. Não foi encontrada nenhuma dificuldade pelo Supremo Conselho quanto à criação do capítulo na cidade de Jardim. Pelo contrário, tanto o Supremo quanto o Grande Conselho puderam apoiar-nos na nossa criação. Salve nação, Demolei. Estou aqui atendendo um convite do Diego, do capítulo Valdir Gomes Vilarinho, para falar um pouquinho de como se dá a fundação do capítulo no âmbito do Supremo Conselho Demolei Brasil. Para isso, a gente vai se valer de dois expedientes. O primeiro deles é o nosso regulamento geral, que a partir do artigo 121 disciplina quais as regras para o estabelecimento de novos capítulos. Mas também para ajudar a gente, nós temos à disposição de todo mundo no nosso CDM para baixar um guia para a fundação e instalação de capítulos demoleiros, que a partir do capítulo 3, na página 12, traz resumidamente em 3 páginas o que a gente precisa. Então a gente precisa fundar um capítulo, né? Um corpo maçônico formado por maçons regulares, né? Uma loja maçônica, potência maçônica, um corpo de perfeição ou outro similar, desejam fundar um capítulo demoleiro. Eles realizam uma reunião com a finalidade de fundação e que eles lavem uma ata com tudo a data do local da reunião, o nome completo de cada maçom que está participando, o corpo maçônico que vai ser o patrocinador do capítulo, com todas as suas características, o endereço local que vai ser a sede desse capítulo, né? Propor o nome da organização afiliada, que não pode ser o nome de uma pessoa viva, né? E propor no mínimo 3 membros do Conselho Consultivo para integrar o primeiro Conselho Consultivo, sendo que o presidente do Conselho Consultivo tem que ser obrigatoriamente um mestre maçom, o consultor
preferencialmente um maçom, mas pode ser um demolecido com autorização do mestre estadual ou distrital, e também um terceiro integrante, que pode ser um maçom ou um demolecido, ok? E o corpo maçônico tem que preencher um formulário de decisão de patrocínio e encaminhar ao grande mestre estadual, que, aprovando, vai encaminhar os planos do Conselho do Brasil, e aí a gente vai emitir a carta constitutiva provisória deste novo capítulo para organizações afiliadas, né? E a partir desse momento que for aprovado, hoje a gente tem um projeto capítulo 0800, que a gente concede todos os itens ritualísticos por capítulo, com exceção dos candelabros e das capas, e também as taxas de iniciação para os capítulos fundados ou reativados se estiverem inativos por no mínimo 2 anos. Feito isso, marcar a data da instalação do capítulo e da sentença. Isso aí, grande abraço. Portanto, naqueles primeiros dias, quando o sonho do capítulo Valdir Gomes Vilarinho começava a se concretizar, cada passo exigia dedicação e articulação. Sabíamos que não bastava apenas criar a estrutura. Era preciso encontrar os jovens certos para carregarem essa chama. Assim, foi iniciado um chamado. Todos os filhos de maçons que estavam na idade adequada foram convidados a fazer parte dessa nova história. Além deles, foram convidados seus amigos, para que tivéssemos um número ainda mais favorável de membros contribuintes para o capítulo. Na verdade, nós não tivemos tanta dificuldade para formar o grupo dos fundadores, pois como o capítulo nasce da vontade mútua das 3 lojas, né, de Jardim de Alóvios da Laguna, nós fomos buscar entre os filhos, né, dos maçons, filhos, netos de maçons, parentes diretos de irmãos, o principal grupo. E nesse intuito aí nós já encontramos, eu acredito que não tenho bem a memória, mas uns 2/3 aí do número que a gente precisava. E aí os demais foram fruto de conversa, de muita confiança, né? Eu me lembro, o Ari Ferra, Carlos Roy, Marcelinho Paná. Com entusiasmo e confiança, também nos aproximamos de pais que não pertenciam à maçonaria, mas que reconheciam o valor de uma instituição comprometida com a formação ética, moral e cidadã. Eu me chamo Ari Ferra, sou o pai do Ari Ferra Júnior. Então vou fazer um breve relato sobre minha experiência com a Ordem Demolei. Eu tinha uma consulta com o Dr. Marcelo Mello. Chegando no consultório, ele falou: eu precisava falar com vocês. Nisso, ele apresentou para nós a Ordem Demolei. Falou tudo sobre a Ordem Demolei, que eram para jovens, e que o Ari tinha sido indicado pelo maçom Donato Godoy. E eu não tinha experiência nenhuma sobre maçonaria, não sabia nada, nunca tinha nada, sabia nada sobre isso. Mas confiei no Dr. Marcelo e no que ele tinha falado para nós naquele momento. Então, o relato que eu falo sobre a Demolei é muito bom. O Ari era quieto, o Ari mudou muito. Então, eu acho que todo jovem que tiver a oportunidade de ser Demolei, que seja Demolei, não perca essa oportunidade. E os pais apoiem sempre seus filhos. Então, para mim e para o Ari, para minha família, foi muito bom. Então, esse é um relato que eu deixo, que o jovem que tiver a oportunidade de ser Demolei, que seja um Demolei. É isso que eu tenho para falar para vocês, jovens. Um exemplo emblemático é do Sr. Ari Ferra, que mesmo sem ser maçom, confiou em nosso trabalho e permitiu que seu filho ingressasse no capítulo. O resultado dessa confiança foi grandioso. Seu filho trilhou um caminho brilhante dentro da ordem, alcançando o mais alto posto juvenil, o de mestre conselheiro nacional. Foi tomada então a decisão. No dia 29 de agosto de 2009, a tão esperada iniciação ocorreu. A casa estava cheia e repleta de membros. A cerimônia ocorreu totalmente a cargo dos instaladores vindos de um capítulo da capital, tendo em vista que os maçons de Jardim
não possuíam conhecimento algum a respeito da ritualística. O dia da fundação, o dia especificamente da fundação, foi um dia cansativo, né? Nós tivemos várias sessões, houve a iniciação dos jovens que formaram o grupo fundador do capítulo Valdir Gomes Vilarinho, depois teve a instalação deles, né? Então tivemos várias sessões durante todo o dia e foi bem cansativo e não teve como muito aprendizado. Foi um dia de realmente de cumprir o que era necessário ali para a fundação do capítulo, muito auxiliado aí, muito, né, com muita ajuda dos irmãos e sobrinhos da capital, de Campo Grande, do capítulo 2 de abril, do Valdomiro Venâncio, mas principalmente do 2 de abril, né? A cerimônia contou com 33 membros instalados ao total, sendo um grande sucesso e um enorme marco para a Ordem Demolei no estado do Mato Grosso do Sul. Todos nós estávamos muito prósperos com tudo isso, de forma que nossos olhos marejavam, admirando um trabalho muito bem sucedido. O primeiro candidato a mestre conselheiro não aceitou a proposta. Provavelmente por estar focado em outras coisas, por estar no último ano da escola, se preparando para a faculdade. Então, o tio Marcelo perguntou aos meninos quem teria interesse em assumir essa responsabilidade. Foi então que o irmão Teric Basso se propôs e encarou a possibilidade. Bom, falar como foi estar como mestre conselheiro, né, na primeira gestão do capítulo Valdir Vilarinho, foi uma experiência bem diferente na minha vida. Nunca tinha vivenciado nada de liderança na vida, e ainda mais na Ordem Demolei, né, que até então era alguma coisa que a gente conhecia apenas por algumas cerimônias públicas que tinham sido feitas lá em Jardim, em diversas lojas, tanto na Luz Fraternidade, tanto quanto na Retirada da Laguna, que era onde meu pai era membro, né, da Maçonaria, e é onde eu tive mais contato, né, com a Ordem Demolei. Mas o que a gente conhecia mesmo era tudo aquilo que era apresentado nas públicas, né? E ter tido essa experiência, né, nesse cargo foi bem gratificante. Foi uma coisa que me ajudou muito a evoluir como pessoa, hoje eu falo que é uma coisa que me ajudou muito a evoluir como pai, né, principalmente. E foi assim, um desafio grande, né, porque no dia que a gente foi iniciar e elevar e assumir o cargo, né, foi tudo no mesmo dia, lá em 2009. Tinham vários irmãos que iniciaram juntos, que a gente já se conhecia desde a época de escola, ou também, assim, alguns outros que a gente conhecia por ser filhos de maçons, né? Outros também não eram filhos de maçons, mas a gente sempre, Jardim, uma cidade pequena, né? Então a gente se conhecia bastante entre si. E isso ficou um pouco mais leve, né? Ter esse cargo com as pessoas que a gente conhecia. O dia a dia em nosso capítulo foi emocionante e repleto de puro aprendizado. Todos unidos, tanto os tios quanto os demoleis, que não sabiam quase nada de ritualística, mas que juntos começaram a aprender e desenvolver a ritualística. E essa primeira turma foi fantástica e dedicada. Bom, o dia a dia no capítulo, eu posso falar que era um dia a dia bem leve, assim, por vários fatores, né? Um que a maioria das pessoas já se conheciam ali, então a gente chamou uma amizade muito legal, né? Tanto dos mais velhos, dos mais novos, e outra que estava todo mundo empenhado em aprender tanto o que a Ordem tinha para oferecer para a sociedade mesmo, né? As questões filantrópicas, né? Tanto a parte administrativa e ritualística da Ordem, assim. Eu lembro até que o mestre de cerimônias era do irmão João Vitor, ele era bem mais novo, ele devia ter 14 anos, não, 12 anos, sei lá, por aí na época. E ele, assim, a gente teve, eu lembro que de quando foi instalado o capítulo até a nossa primeira reunião, a gente teve um intervalo de mais ou menos um mês. Eu até viajei, eu e meu irmão, a gente foi pro Rio Grande do Sul até com meu pai e minha mãe. Meu pai era de lá, né, então fomos lá visitar o
os meus tios, né? E a gente até levou o ritualzinho, assim, a gente ia lendo, né? Entendendo como que funcionava. Eu lembro de eu e meu irmão a gente desenhar, assim, as linhas, né? Onde que a gente podia andar, como que funcionava. E eu e ele a gente decorava muito, assim, né? E, pô, que a gente via os irmãos de fora, né? De Campo Grande, o Breno, o Lucas Casonato, né? Os caras que eram, pra nós eram referências na ritualística, assim, os caras todos decorados, todas as falas decoradas, todas as cerimônias, os caras sabiam tudo de cor, assim. Então a gente meio que, o capítulo todo, né? Não tô falando eu e meu irmão aqui porque eu vivi, né? Mas o capítulo todo a gente vê que estava bem empenhado nessa parte, também na parte filantrópica. Eu lembro que na primeira reunião a gente já organizou uma filantropia, que foi a visita ao Lar de Idosos São Francisco, lá em Guilópolis. E é uma curiosidade bem legal, que foi o capítulo inteiro, eram 25 membros, se não me engano, e acho que foi todo mundo. Mas entre os ajustes e conquistas, algo se torna evidente: a vontade de fazer mais, de mostrar que nosso capítulo tinha sim um propósito maior. E foi com essa determinação que apenas um ano após a nossa fundação, vimos adiante uma responsabilidade que poucos ousariam assumir tão cedo: sediar um congresso. Um desafio imenso, mas também uma oportunidade única de mostrar ao Estado e a nós mesmos até onde poderíamos chegar. No ano de 2010, apenas um ano após a sua fundação, o capítulo Valdir Gomes Vilarinho alcançou um feito marcante em sua jovem trajetória ao sediar o 19º Congresso Estadual da Ordem Demolei do Mato Grosso do Sul. O evento ocorreu no mês de outubro e reuniu membros de diversos capítulos do estado, promovendo momentos de aprendizado, fraternidade e fortalecimento dos laços entre os jovens líderes demoleis. Destaca-se, nesse contexto, o apoio incondicional do então prefeito do município, o tio maçom Evandro Basso, que não mediu esforços para auxiliar na viabilização do congresso. E, além dele, o tio André Boretti também teve papel essencial, colaborando ativamente na organização e execução das atividades que compuseram o evento. O capítulo teve a ilustre presença do tio Alberto Mansur, fundador da Ordem Demolei no Brasil durante o 19º Congresso Estadual, que, aliás, se tornou patrono da Távola dos Escudeiros Valdir Gomes Vilarinho, que foi fundada em 10 de outubro de 2010. Sua participação foi um momento histórico e emocionante, inspirando a todos com suas palavras e reforçando a importância dos ideais demoleis. Pô, o tio Marcelo conseguiu contato do tio Alberto Mansur para comparecer no nosso congresso, assim, sabe? Foi uma coisa que única na vida de quem viveu ali, né? De quem estava ali presente no congresso, né? O tio Alberto Mansur, inclusive, ele ficou encantado com o Clube de Mães, sabendo dele tá falando isso sempre, assim. Eu acho que o Clube de Mães foi essencial para esse congresso acontecer. E outra pessoa que eu não posso deixar de citar aqui, até fico meio assim de falar, mas foi meu pai, né, o Evandro Basso. A gente teve a felicidade na época de ele estar como prefeito de Jardim, e ele viabilizou muita coisa pra gente, né, as escolas, né, em que os meninos ficaram lá, como alojamento, o centro de convenções, onde foi feito palestras, teve um teatro que a gente conseguiu também. Então, assim, foram essas pessoas que eu... E tantas outras, assim, que é difícil eu citar nome de todo mundo. Pois é, meus queridos sobrinhos, sediar o congresso com menos de um ano de fundação do capítulo. Realmente foi, digamos assim, uma ousadia dos primeiros mestres conselheiros, o Téric, do Panazinho, enfim, de todos os sobrinhos aí que resolveram e foram realmente atrás para a gente já sediar esse congresso com muito sucesso a menos de um ano depois da fundação, ou talvez um ano depois da fundação, pois ele foi em outubro. Desde sua fundação,
o capítulo Valdir Gomes Vilarinho cresceu de forma extraordinária, superando desafios, consolidando a sua história e se tornando referência dentro da Ordem Demolei. Com o passar dos anos, cada conquista fortaleceu ainda mais esse legado, como a realização do 19º Congresso Estadual logo em seu segundo ano de existência, e principalmente a formação de grandes líderes. Tivemos a honra de ver diversos de nossos irmãos assumindo cargos de grande responsabilidade dentro da Ordem Demolei, como Ari Ferra, se tornando mestre conselheiro nacional do ano de 2014 a 2015. Lucas Couto assumiu como mestre conselheiro estadual em 2024 e Vinícius Pinheiro como mestre conselheiro regional em 2022. Dentre muitos outros, esses marcos são reflexo do trabalho sério, do espírito fraterno e da dedicação de todos que passaram e continuam passando pelo capítulo. Hoje, seguimos crescendo, firmes em nossos ideais e com o coração cheio de orgulho por tudo que já vivemos, e com a esperança por tudo o que ainda está por vir. O capítulo segue firme e forte, na esperança de continuar demonstrando o exemplo, tanto de forma estadual quanto de forma nacional. Esperamos que vocês tenham compreendido este documentário, pois, de qualquer modo, essa é a nossa história. Esse é o nosso legado, do qual nos honramos verdadeiramente.